E aí, galera, beleza? Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha carteira. Vou mostrá-los uma crítica severa com relação aos ativos, mostrando para vocês aonde eu não fui tão eficiente nos investimentos, para que vocês reflitam. E eu quero mostrar-los alguns apontamentos que, inclusive, alguns inscritos fizeram. E eu vou tentar fazer um vídeo rápido. Mas antes disso, eu quero agradecer aos praticamente 260 inscritos do nosso canal e queria convidá-lo a se inscrever e agradeço a força que você tem nos dado, que ela é muito importante. Hoje a nossa carteira está com índice negativo, a gente está com a performance negativa de 1,46, mas eu vou explicar de onde veio isso e o que a gente vai fazer para resolver. Olha só as nossas ações. Olha só as nossas ações. A gente está com desempenho positivo de 10%. Tá vendo? 10%. Isso é muita coisa. Porque a gente está num período de crise. Vocês sabem que é um período pós-pandemia, guerra na Ucrânia, inflação alta generalizada no mundo inteiro, juros altos. Isso retira a atratividade da Bolsa de Valores. Porque se a pessoa, se a instituição, ela ganha 13% emprestando dinheiro para o Estado, então é um investimento seguro, sem risco, da renda variável. E na renda variável ela ganha menos que isso, entendeu? E isso retira bastante a atratividade de investir na Bolsa. Mas apesar disso, a gente está com 10% de êxito. Agora, eu quero compartilhar com vocês de onde está vindo essa rentabilidade negativa. Que é de onde eu não imaginava que fosse ter tanta volatilidade. Essa rentabilidade negativa está vindo dos fundos imobiliários, que são investimentos atrelados a imóveis e que, em tese, teria mais segurança. E isso me faz questionar a segurança dos fundos imobiliários. Para nós, a gente sabe que isso aqui é um desconto, uma oportunidade da gente comprar mais e mais barato, porque nossa carteira de fundo imobiliário é uma carteira muito boa, bem selecionada. Praticamente todos os ativos aqui do seu setor, eles são top de linha. E apesar disso, a carteira de fundo imobiliário está com a rentabilidade negativa. Aí me leva a questionar se realmente compensa fazer reserva de valor em fundo imobiliário, porque é no período de crise que a gente tem necessidade do dinheiro. É no período de crise que a gente se vê obrigado a vender um ativo. E é nesse momento que a rentabilidade está negativa, tá vendo? Isso me leva a questionar a solidez e segurança dos investimentos em fundos imobiliários. E outro apontamento que eu quero fazer com vocês, olha só, os grandes responsáveis pela queda da nossa carteira são apenas 5 fundos imobiliários, 5. Porque os demais aqui estão positivos. Os fundos imobiliários positivos aqui são os voltados a shopping, como o VISC11 e o HSML, são fundos de shoppings, e que durante a pandemia eles se revelaram ativos que realmente demonstram serem reserva de valores, porque na crise ninguém para de ir ao shopping. Outros ativos também que demonstraram ser reserva de valores, só que menos eficiente um pouco, foram os fundos de logística. Observem que os fundos de logística, eles tiveram uma rentabilidade negativa, mas essa rentabilidade negativa ela foi suprida aqui pelo dividendo, tá vendo? Pelos dividendos aqui.
Então eles se salvaram no 0 a 0. E são fundos de tijolos voltados a galpões logísticos e supermercados. E aí a gente questiona se realmente compensa investir em fundo de galpão logístico, porque em período de crise, como eu mencionei, juro alto, as empresas de varejo vendem menos, precisam menos de galpões logísticos, entendeu? Muitos inquilinos vão à falência, como é o caso das Americanas, que ficou inadimplente com fundos imobiliários de galpões logísticos. E aí a gente se questiona se realmente valeria a pena investir nestes fundos aqui como reserva de valor. A gente tem que investir aos poucos e fazer questionamentos. Agora, o grande questionamento mesmo está em relação a estes 5 fundos imobiliários aqui, ó. Que são fundos relacionados a papel, fundos de CRI, de recebíveis, entendeu? Olha só, praticamente todos os fundos de recebíveis fizeram a nossa carteira despencar 10%, apenas estes 5 fundos imobiliários. Deles, o único que salva que não é fundo de recebível, é um caso atípico, é o HGRI, que está com casos de vacância e comprou alguns prédios, alguns ativos não muito bons e está com eles encalhados. Mas olha só isso, gente. Eu vou pegar aqui a cotação para vocês verem. Cotação DEVA 11. Olha só, último mês. 35% negativo só no último mês do DEVA 11. Olha só, o HCTR11. E aí eu vou explicar para vocês de onde veio isso. 31% negativo. Agora, o RPR. O RPR 11. 4% negativo no último mês. E por que que isso aconteceu com estes fundos imobiliários? A questão do dinheiro é o seguinte. Em um período onde o juro está elevado, como agora, a taxa Selic está em 13,75, os bancos emprestam menos dinheiro, as empresas pegam menos dinheiro. Como tem menos dinheiro no mercado, então gera menos emprego. As pessoas terão menos dinheiro. E é o período, exatamente o que está acontecendo no período que a gente está vivendo. A população está com menos dinheiro. Aí é onde a pessoa costuma economizar? Em gastos supérfluos. Naquilo que está relacionado a lazer, a férias, a viagens e a compras de, às vezes, eletrodomésticos, utensílios domésticos que são desnecessários. E aí vem os impactos. E aí, olha só, aqui é a carteira do hectare. E eu quero compartilhar com vocês isso aqui, ó. Multipropriedade. É isso aqui, ó, que tem feito o hectare despencar praticamente 40% da cota. 40% da cota do hectare está investido em multipropriedade. Agora, o que é multipropriedade? Multipropriedade normalmente é uma prática que fazem em resorts, em locais de lazer. Quer ver? Resort. Vou pegar aqui um resort aqui para vocês entenderem. Olha só. Tá vendo aqui? Imagens de resort. Ou seja, resort seria locais de lazer. De finais de semana, de férias. E aí,
como que é feito a administração de uma multipropriedade? Se vendem, né, os apartamentos e o mesmo apartamento é vendido para 100 pessoas, por exemplo. Então, cada pessoa teria 3 dias, teria uma semana para usar durante o ano. Isso é multipropriedade. E aí todo mundo, todas as 100 pessoas pagariam o condomínio, pagariam as despesas, pagariam o lucro do resort e isto é multipropriedade. Mas o que, que acontece em período de crise? A primeira coisa que a população corta de gasto é o investimento em multipropriedade. E aí a gente está num período de crise severa no Brasil e no mundo. E é aqui que entra o problema. O setor de multipropriedade é o primeiro a ficar inadimplente. E aí é isto que acontece, HCTR11, é isso que acontece com a cota, olha só. Olha o que, que acontece com a cota em período de crise, devido à multipropriedade, olha só. Em um tapa, 40% entre 13 de janeiro e 31 de março, 40% a menos do valor do patrimônio do fundo imobiliário por culpa de multipropriedade. Olha só, isso aconteceu com a HCTR11. Olha só o Devante, o Deva 11. Ele está exposto à multipropriedade em 19%, tá vendo? 19%. Por que, que a gente não fala de outros setores como de risco? Tem aqui o corporativo, loteamento, incorporações, shoppings, porque o mais problemático é a multipropriedade. E todos os fundos de recebíveis estão expostos e muito expostos à multipropriedade. Vamos ver esse fundo aqui, que é o Urca Prime, um dos que tem o melhor desempenho destes recebíveis, destes fundos de recebíveis. Olha só, 30% em multipropriedade, que é a primeira coisa que a pessoa para de pagar. E isso aí me leva a questionar se valeria a pena a gente manter os investimentos em fundos de recebíveis imobiliários, porque é eles que têm feito a nossa carteira ficar no negativo. E agora o outro questionamento é qual é o momento oportuno para sair destes ativos e o que a gente pretende fazer com a nossa carteira. A questão é o seguinte, o juro, dia 2 de março, vai ter a próxima reunião do Copom. E a taxa Selic que está em 13,75 deve baixar. Se ela baixar meio ponto, 0,25, os fundos imobiliários, bem como a Bolsa de Valores, ela vai ser muito impactada. Ela vai rampar, ela vai subir igual um foguete a cotação. E isso vai fazer com que estes fundos imobiliários aqui, que estão no negativo, eles melhorem suas cotações. Mas mesmo assim não seria o suficiente. Vai vir ainda para o próximo ano, provavelmente nos 12 meses seguintes, vai vir um período de alta na Bolsa de Valores. Aí sim, quando a rentabilidade destes fundos aqui tiverem positivas, a gente vai vendê-los e focar apenas em poucos ativos, principalmente de fundo de shopping, que a gente tem percebido que teve maior segurança. Agora, eu vou compartilhar com vocês um questionamento. O The Pretender, ele fez o seguinte questionamento. Tá, os fundos de CRI, eles estão com problemas. Mas e se esses empreendimentos
quebrarem e o fundo ficar vendo navios por causa dessas decisões judiciais. O que ele está questionando? Se as empresas dos CRIs falirem, como que fica o investimento? Como que fica a questão da lei de falência? Esse questionamento dele é muito pertinente. Isso me levou a refletir a respeito de outra fragilidade dos fundos de recebíveis, que é a qualidade das garantias. Olha só isso aqui. O tempo médio de um processo de falência até a data do seu encerramento é de 5 anos e 3 meses, o tempo médio. Quer dizer que tem processo judicial de falência que leva menos tempo e tem processo judicial de falência que se arrasta por 10 anos. E além disso, não arrecadam a dívida de volta, tá vendo? Isso me leva a refletir a respeito da segurança dos fundos de CRI. E são questionamentos que são sérios, porque vocês observaram aqui, olha só, a seriedade destes questionamentos. Ó, 44% em multipropriedade no hectare, 19% no Devante e 30% no Urca Prime. 30%. Então, na média de 35% dos ativos dos fundos de recebíveis, eles têm sério risco de sofrerem com isso aqui, ó. 10 anos em um processo de falência. E se quer arrecadar os valores das dívidas. Então, isso me leva a crer que o melhor que a gente faz é quando chegar o período de alta da bolsa, a gente vender esses fundos. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só o preço médio aqui do Devante. O preço médio que a gente tem comprado está em R$ 81,00. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar essa oportunidade de ganho de capital. A gente vai assumir o risco e comprar a possibilidade de ganho de capital aqui no hectare. No VGIP a gente vai fazer a mesma coisa, comprar nesses períodos de baixa. E a gente vai esperar. Daqui a um ano, quando for o período de alta, quando todos estes fundos aqui não tiverem problemas com estas inadimplências, e a gente espera que eles não caiam aqui sendo vítima da lei de falência, aí a gente vai vender fundo por fundo. A gente vai comprando agora, fazendo o preço médio baixo, e depois a gente vende tudo, paga os impostos e fica livre desses ativos. E converte eles em fundo de shopping, que é o que a gente tem mais predileção, porque a gente viu que no período de crise eles se saíram melhor. Eles se mostraram como reserva de valores, tá vendo? Reserva de valor, os fundos de shopping. E entra outra questão também, uma crítica à nossa carteira. Observem aqui que a gente tem 10 fundos imobiliários, 9 empresas na Bolsa de Valores, temos 2 empresas americanas e um fundo imobiliário, um REIT americano. A gente tem ativo demais na nossa carteira. E aí a gente vai aproveitar e ficar livre de boa parte destes ativos. E aí a gente vai ter apenas 3 ou 4 fundos imobiliários para a gente acompanhar no máximo. E isso vai facilitar a gente acompanhar a nossa carteira. Porque aqui vai dar, por exemplo, 3 fundos imobiliários. Nas ações a gente vai ter 9, então já vai para 12 fundos e ações. Mas as internacionais a gente vai para 15 ativos. Aí vai ficar bem mais tranquilo da gente acompanhar a nossa carteira. Pessoal, eu
Estou mostrando para vocês o balanço que a gente tem feito do mês de março, desse período de crise. A gente confia no nosso projeto, que a gente está garantindo a nossa aposentadoria. Hoje a gente tem 12 mil investidos em ações do Brasil e a gente está com $300 investido em ativos americanos. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado, que fizeram inscrição no nosso canal e que têm comentado os vídeos. E eu espero que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado.